Muito boa tarde, minhas irmãs. É um prazer estar aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. E para essa tarde, nós estaremos refletindo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. E o texto diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Estudiosos vão dizer que o Evangelho, segundo Marcos, foi o primeiro evangelho, o evangelho que serviu de base para os demais evangelhos sinópticos. Então se trata de um evangelho importantíssimo, pois aponta para o início do ministério de Jesus aqui na terra. Vai mostrar as ações de Jesus. Marcos tem um enfoque muito maior nas atitudes, nas ações de Jesus, do que propriamente nas suas palavras, como os demais evangelhos sinópticos. Então, a narrativa aponta para um tempo aqui onde Jesus estava ali em Jerusalém, ele sai e vai para a região da Galiléia. Porém, ao estudarmos o contexto geral, nós vamos percebermos que antes de chegar ali na região da Judéia, lá na Galiléia, Jesus passa por Samaria. E ele até encontra aquela mulher samaritana no poço de Jacó e tem aquela conversa com ela. Aquela conversa tão impactante, transformadora para a mulher samaritana. E nosso texto diz que Jesus sai de Jerusalém e se direciona para a Galiléia depois que João foi entregue à prisão. Mas o questionamento é, por que João Batista teria sido preso? A resposta nós encontramos aqui no verso 4 do nosso texto. Diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, João tinha uma mensagem também do reino de Deus, porém a mensagem que João trazia consigo era uma mensagem que desagradava a muitos, inclusive a Herodes Antipas, que havia pego a esposa de seu irmão, tomado a esposa de seu irmão para a sua própria esposa. Então João vinha com este discurso, esta mensagem do reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E essa mensagem incomodou a muitos e muito mais a Herodes Antipas, ao ponto de chegar a mandar prender João e depois futuramente até mandar matá-lo. Então, no primeiro momento, nós percebemos que nós devemos sim nos apropriarmos da mensagem do reino de Deus, assim como João fez. Num tempo onde as notícias, as mensagens são adaptadas as vontades de grupos específicos, é um grande desafio para nós hoje, como foi também na época de João, pregar um evangelho do reino de Deus. Porém, mesmo assim temos que fazê-lo. Mesmo sendo um grande desafio, nós temos que fazê-lo, pois é a mensagem a qual nós devemos nos apropriar, a qual nós acreditamos e professamos a nossa fé. Então, num tempo onde nós ouvimos notícias adaptadas a interesses de grupos específicos, realmente é um grande desafio para nós sermos portadores dessa notícia, dessa mensagem do reino de Deus. E observando o nosso texto aqui, nós percebemos que também surge Jesus com uma mensagem que também não agradava. Uma mensagem que desagradava, na verdade, a muitos, inclusive a escribas e fariseus. Gerou muita hostilidade da parte dos escribas e fariseus a mensagem que Jesus trazia consigo, a mensagem do reino de Deus. O nosso texto deixa claro que Jesus estava pregando o evangelho do reino de Deus. Então a mensagem que Jesus também traz consigo é do seu reino, é do reino de Deus.
E com esta, Jesus pregava publicamente em todos os lugares. Ele pregava nas aldeias, ele pregava nas vilas, ele pregava nas sinagogas. Não havia um lugar específico apenas, para atingir apenas um grupo. Não. Em todos os lugares, publicamente, Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. E nós estamos vivendo num tempo onde nós queremos fazer, ver, observar onde devemos ou não pregar o evangelho. Porém, o grande desafio para nós é agirmos como Jesus agiu. Pregar o evangelho do reino de Deus em todo e qualquer lugar. Nós vivemos num tempo também onde as pessoas têm uma opinião formada, uma mensagem já pré-programada sobre tudo. Sobre política, sobre saúde, sobre moralidade, sobre religião, igreja, sobre Deus. Mesmo de uma maneira distorcida, mas todos têm a sua opinião formada sobre tudo e uma mensagem já pré-programada a respeito daquilo que acreditam. Jesus também estava inserido num ambiente assim, onde todos já tinham suas opiniões formadas. Porém, ele vem e desafia a todos os grupos com uma mensagem do reino de Deus. E qual é esta mensagem? Diz aqui nosso texto: o tempo está cumprido. O tempo é este, é agora. Chegou. É importante nos atentarmos que o termo usado para tempo aqui, no grego, é kairos. Quando estudamos a Bíblia, observaremos que existem dois termos para tempo. É o kairos, usado neste texto, e também cronos. Cronos é o tempo o qual nós vivemos. O tempo onde nós nos adaptamos a ele, conseguimos fazer a nossa agenda, nos programamos. É este tempo hoje, aqui, agora. Este é o cronos. Porém, Jesus usa o termo kairos, que diz respeito ao tempo de Deus. Aquele que não está preso ao cronos. O tempo que age em conformidade à vontade dele. Ou seja, é a agenda de Deus aqui e agora. Então, quando Jesus vem com essa mensagem dizendo o tempo de Deus está cumprido, ele está falando, olha, chegou a agenda de Deus. E mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que sabem viver o kairos, o tempo de Deus em suas vidas, mesmo que não entendam esse tempo muito bem. Então, quando Jesus pregava o tempo está cumprido, ele fazia menção àquilo que os profetas já haviam dito. Ou seja, ele estava falando, bom, chegou o tempo que Deus havia prometido através dos seus profetas. Deixando claro que Deus cumpre o que diz, cumpre a sua palavra. Porém, Jesus prossegue com a mensagem do reino dizendo, arrependei-vos e credes no evangelho. Essa mensagem para judeus e escribas e fariseus era uma mensagem de afronta, porque eles acreditavam e propagavam que eles eram filhos de Abraão, como narra João no capítulo 8. Eles eram circuncidados, eles guardavam as leis dadas a Moisés. Então eles não precisavam se arrepender de nada, nem crer neste evangelho qual Jesus estava pregando, este evangelho do reino de Deus. Pois eles acreditavam já fazerem parte deste reino. E um dos grandes desafios para aqueles que querem celebrar a glória do reino de Deus, propagando o evangelho do seu reino, realmente é pregar este evangelho para aqueles que já pensam fazer parte deste reino, mesmo não fazendo. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que entendem, que sabem que nem todos que diz Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Elas sabem disso. E por isso elas vão propagar a mensagem do reino de Deus, que leva a pessoa ao arrependimento e crer no evangelho. Elas sabem que, por exemplo,
filho de crente não é crentinho e precisa sim ouvir a mensagem, se arrepender e crer no Evangelho de Jesus Cristo e viver a partir dele. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que têm esta consciência. A consciência de que nossos filhos, sim, precisam ouvir a mensagem do reino de Deus, se arrepender de seus pecados, se apropriar do Evangelho de Jesus Cristo e passar a viver a partir deste Evangelho, o Evangelho do reino de Deus. Notem que mesmo esta mensagem que Jesus trouxe do reino de Deus, sendo uma mensagem não muito atrativa, a mensagem de arrependimento, ela traz consigo esperança também, pois Jesus continua dizendo, o reino de Deus está próximo. Ou seja, aqui neste texto, quando observamos atentamente, vamos perceber que não se trata de uma questão geográfica, por exemplo. O reino de Deus está próximo não diz respeito a uma questão geográfica, como a mulher samaritana lá no poço de Jacó acreditou que fosse, ao perguntar para Jesus, onde é que adoramos? Em Gerezim ou em Jerusalém? Aí Jesus vira para ela e diz, nem num lugar nem no outro, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, mostrando claramente que não se trata de uma questão geográfica, mas sim de uma acessibilidade ao reino de Deus. Quando Jesus diz, o tempo de Deus chegou, está aqui, ele está falando numa questão geográfica, mas de uma acessibilidade a qual ele mesmo daria ao reino de Deus. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que já se apropriaram desse reino e mostram a acessibilidade a este reino na pessoa de Jesus Cristo a outros. E como mostram? Pensando no reino de Deus. Pensando nas coisas concernentes ao reino de Deus. Falando para outros a respeito da mensagem do reino de Deus. E deixando que outros observem em suas vidas que elas vivem a partir do reino de Deus. As pessoas precisam nos ouvir o Evangelho, ouvir a mensagem do reino de Deus. Porém, elas só vão nos ouvir se perceber em nós que nós pensamos com a mente de Cristo, que nós pensamos as coisas lá do alto, que nossa mente, nosso coração está focado no reino de Deus. Aí sim elas vão passar a nos ouvir. Mas também, muito mais do que nossas palavras, em nossas ações precisa ser evidenciadas a glória do reino de Deus. Então, mulheres que querem celebrar a glória do reino de Deus são mulheres que pensam, falam, mas vivem a glória do reino de Deus a partir do Evangelho de Jesus Cristo. E a minha oração nesta tarde é para que todos nós possamos verdadeiramente celebrar a glória do reino de Deus, nos apropriando da mensagem do seu reino, pregando a mensagem de seu reino e vivendo a partir desta mensagem do reino de Deus. E que Deus nos ajude com isto. Em nome de Jesus. Amém.